Como é que uma pessoa, tipo, preguiçosa vai dessa situação pra começar a dar os primeiros passos? Eu vou dizer que se você não sabe por onde começar, comece estabelecendo uma rotina de sono. Comece... eu não sei, minha vida tá caótica, o que é que eu faço? Meu Deus, não sei por onde começar. Começa pelo começo, estabelecendo a rotina de sono. Aí eu vou começar a dormir numa hora e acordar numa determinada hora. Eu vou honrar apenas o compromisso que eu estabeleci com o meu sono, né? O sono é a base de muita coisa. Aí quando você já tiver a sua rotina, a sua higiene do sono estabelecida, vamos dar um outro passo, outro micropasso. Agora eu vou começar a escolher as comidas, né, que vão me nutrir de verdade. Então eu quero comer bem, né? Então eu vou começar a cuidar da minha alimentação. Vou cortar aqui gordura saturada, excesso de açúcar, né? Vou comer o meu feijãozinho com arroz, né? Com a minha proteínazinha, com a minha salada. Vou começar a introduzir uma alimentação que de fato nutra o meu corpo. Aí, se você já tem, é sério, se você já tem sono e alimentação, seja bons, né, pro corpo, você já tem bem caminho andado. Aí depois você inclui exercício físico. Aqui, sei lá, fazer 5 minutinhos de alongamento por dia quando eu me acordo. E vai, né, aumentando a quantidade de tempo. Aí sono, alimentação, né, e exercício físico, cara, tu já tá potencializando aí o teu instrumento de poder, que é o teu corpo. Aí depois tu inclui o quê? Eu quero agora estudar, né, porque é importantíssimo que a gente estude. Eu acho surreal, né, perceber que as pessoas, elas terminam uma graduação ou saem do ensino médio e elas não tocam mais num livro na vida. Gente, isso é grave. É muito grave que a gente tenha parado de estudar, que a gente ache que chega algum momento da vida que a gente precisa parar de estudar. Porque se você para de estudar, significa que você parou de se desenvolver. É preciso que nós estejamos aprendendo coisas novas diariamente para a gente poder se desenvolver. Estudar é importantíssimo. Só que a gente cresceu tanto com essa noção que só se estuda para fazer prova, que a gente não criou uma relação íntima com a nossa curiosidade com os estudos. É importante que você leia pelo menos livros que possibilite você se desenvolver enquanto ser humano. Aí você já tem bom sono, boa alimentação, exercício físico e livro. Vou aqui incluir uma meditaçãozinha, sabe? Aí você já tem, olha, atividades fundamentais que vão potencializar o teu corpo, que na medida que você vai construindo a sua autoestima a partir dessa rotina de vida sã, você começa a ser mais ambicioso. Eu tô aqui confiando, tô aqui há 3 meses tendo a minha rotina boa, né? Eu tô confiando em mim. Você fica, sua postura muda, você fica muito mais autoconfiante. Então, se eu tô autoconfiante, nossa, então talvez pedir um aumento aí de salário ao meu chefe não seja... É que vem a ambição, né? É. Aí a pessoa começa a falar assim, se bem, aquele projeto que eu tô postergando agora, eu acho que é possível conseguir fazer, né? Exatamente. Cara, pra gente poder plantar uma semente, o solo precisa estar bem nutrido. A gente não consegue plantar algo no solo seco, no solo que não está nutrido. E o nosso corpo é esse solo. Eu gosto de fazer essa analogia, né? O nosso corpo é o solo. As ideias são sementes, as ações são frutos. Então, se eu quero que as minhas ideias, né, possam se tornar ações que deem bons frutos, eu preciso primeiro cuidar do meu solo, que é o meu corpo. Então, eu preciso nutrir, arar, possibilitar que esse solo seja um solo rico de nutrientes, para que as ideias que eu plantar nele possam se desenvolver e se materializar em ação, né? A semente, ela pode ser a melhor semente do mundo, mas se você coloca ela no solo que não está fértil, que é um solo infértil, essa semente não se desenvolve. E o solo é o nosso corpo. Isso foi uma das primeiras coisas que eu mudei na minha vida e eu percebi, assim, grandes mudanças, sabe? Porque eu sempre gostei de estudar psicologia e tal, e tentava encontrar qual que é o próximo mecanismo psicológico que eu vou entender pra me ajudar a viver melhor, sabe? E aí chega uma hora que isso para, até que você ajuste a parte comportamental mesmo. Total. Chega uma hora que você fala assim, eu não consigo nem mais estudar, não consigo mais focar porque você tá dormindo mal, por exemplo. Total. Não consigo ter motivação pra treinar, por quê? Porque você tá dormindo mal, ou se alimentando mal. Eu gosto muito de fazer, né, essa crítica,
Não adianta, por exemplo, você chegar na raiz, né? Eu já entendi que, sei lá, eu sou procrastinadora porque não recebi o amor dos meus pais na infância. Já tá fazendo análise, chegou nessa conclusão. Sim, beleza, você vai fazer o que com isso? Né? Ok, já entendi aí que você tem já entendi que as suas ideias te levaram a essa conclusão, mas você vai fazer o que com isso? É suficiente para você saber apenas a origem da sua procrastinação? É preciso agora a gente criar, né, um novo hábito, uma nova atitude, um novo comportamento que nos faça superar aquilo que nos incomoda. Só entender o que nos incomoda, né? Por exemplo, assim, eu percebo que eu sou uma mulher que eu me meto, né, em constantes relacionamentos onde eu me vejo sendo rejeitada. Aí eu vou lá fazer minha análise e eu percebo que eu estou reproduzindo um padrão que eu aprendi desde a infância. Então eu só saio com gente mala que me rejeita porque na infância, né, eu interpretei uma ação dos meus pais como rejeição e eu estou reproduzindo. Sim, beleza, e agora? A gente vai fazer o que com isso? Né? Que tipo de conduta, de que tipo de comportamento, de que tipo de postura você vai assumir para mudar essa realidade? Isso precisa acontecer, né? Isso precisa de... agora eu já tenho consciência, né, dos meus padrões repetitivos. Então, quando eu ver que eu estou me relacionando com a pessoa mala, eu preciso o quê? Percebi isso. Estou consciente. Eu preciso de uma força interna que me possibilita assumir um novo comportamento face a esse padrão repetitivo, né? Mas essa vontade de assumir um novo comportamento face a isso também precisa de um corpo apto a fazer isso, né? Então, é muito doido, porque a vontade, né? A gente fala muito sobre vontade. Vontade. O que é a vontade? A vontade é a quantidade de energia psíquica que a gente tem para fazer algo, né? Então, eu consigo... Eu vou lá fazer meu exercício físico, né? Porque eu tenho essa vontade, que é essa quantidade de energia psíquica. Para eu, né, assumir um novo comportamento, o meu corpo, né, ele precisa estar com essa vontade. Ele precisa ter esse combustível, né? E como é que eu tenho esse combustível? A partir dessa rotina que eu estabeleci comigo mesma, de respeito, né, de atividades e tal, que é o que eu, por exemplo, eu moro num condomínio e que tem um bondinho, né, interno, porque eu moro no topo do condomínio. E muitas vezes eu me vejo subindo a pé. Não pego o bonde, subo a pé, né, me dá aí uns 10 minutos de subida. E eu faço isso propositalmente para educar a minha vontade. É preciso com que eu lute, né? Porque assim, a minha preguiça, obviamente, vai querer que eu não suba a pé. Vai querer que eu pegue o bonde, porque é muito mais confortável, Só que é lutar contra, né, esse desconforto, fazendo aquilo que precisa ser feito, que a gente começa a se educar para assumir novas posturas. É que a gente cria um caminho ali neural que em Total. algum momento essa tomada de decisão vai te ajudar a tomar outras decisões melhores. É isso. Então, por exemplo, eu Parece subo uma a pé... coisa besta, né? Mas não é. Então, eu subo a pé a ladeira, né? Quase que diariamente. Mas quando eu tô com preguiça de estudar, eu já tô tão acostumada a fazer o que precisa ser feito que eu não crio mais resistência. Então, eu tô constantemente lutando contra as minhas resistências. Então, por exemplo, repetir, né, um padrão de comportamento é muito fácil. Então, se eu tô, sei lá, há 10 anos da minha vida me relacionando com gente mala, né, esse hábito de me relacionar com gente mala já faz parte do meu comportamento. Né? Então eu vou lá e me relaciono. Difícil é criar um padrão novo. Né? Então, para isso, a gente precisa estar se educando nessas pequenas coisas. Né? Eu não queria lavar prato agora, velho. Aí eu lembro, não, mas mesmo não querendo, se eu lavar o prato agora, eu já vou estar educando meu cérebro a fazer o que precisa ser feito. Né? Ou aquele papo de arrumar a cama, né?
Total. Você quer mudar a sua vida, mudar o mundo, receber um aumento, mudar a empresa, criar um projeto novo, você nem arruma a cama. É isso. Sabe, eu gosto muito de brincar que eu sou a pessoa dos pequenos nãos. Eu adoro me dizer pequenos nãos, né? E minha melhor amiga, ela morre de rir com isso, né? Mas eu acho pequenos nãos tão fundamentais, porque quando a gente se diz pequenos nãos, a gente consegue se dizer grandes nãos. Então, por exemplo, eu evito fazer uma refeição pesada depois das 10 horas da noite. Então, pode ver, 10 horas da noite, bate uma vontade de comer um mega hambúrguer. E aí eu lembro que se eu comesse mega hambúrguer às 10 horas da noite, pô, o prazer imediato é muito gostoso. Aí, pô, se eu comer um mega hambúrguer às 10 horas da noite, a minha digestão não vai ser legal, isso vai atrapalhar meu sono e amanhã eu vou cansar, eu vou acordar mais cansada. Aí eu faço o que eu me digo pequenos nãos. E quando eu me digo esse não pra esse hambúrguer às 10 horas da noite, né, vai ser menos difícil pra mim dizer um grande não num dado momento, como por exemplo, eu preciso muito estudar para uma prova e meus amigos estão me chamando para sair para uma festa babadeira, né? Só que eu já tô tão acostumada a me dizer pequenos nãos que quando chegar esse momento de eu estabelecer limites, já não vai ser tão doloroso. Então a gente sempre precisa começar de baixo, de pouquinho em pouquinho. Você já tá com esse caminho formado, Total, né? é muito importante assim, né? A moralidade, ela se desenvolve quando a gente é capaz de estabelecer critérios que nos leve a dizer sim para o que é necessário dizer sim e dizer não para o que é necessário dizer não. Né? Tem gente que é viciada em dizer não e nunca consegue dizer sim para nada, e tem gente que é só viciada em dizer sim e não consegue dizer não para nada. E você saber o peso ideal do sim e do não é revolucionário. Né? É importantíssimo para sua vida. Você sabe quando eu digo sim, quando eu digo não. Eu sempre fui uma pessoa que disse muito sim. E aí você acaba vivendo uma vida controlada por opções que não foram suas, sabe? Isso. Exatamente, que é a dificuldade de estabelecer limites. A gente consegue se perceber humano quando a gente começa a entender nossos próprios limites. O nosso corpo é um próprio limite. Se você diz sim pra tudo, o seu corpo, ele cai. Você não tem um limite. Você não pode dizer sim pra toda a quantidade de comida que existe no mundo. Se você chega, não dá mais pra você comer mais do que isso, né? Você vai ficar com dor de barriga, vai vomitar. Então, o nosso próprio corpo, você não consegue, né? Tem um pessoal louco, eu estudo 12 horas líquidas por dia. Pelo amor de Deus. Né? Ou você tá mentindo, ou tá tomando algo. 12 horas de estudo líquido, depois não dá, o corpo tem limites. Eu durmo 4 horas por dia. Gente, o corpo tem limites, né? Ele tem as suas próprias necessidades. E a gente precisa estar em coerência com isso. É difícil um cara ter um coma alcoólico, por exemplo. Antes de chegar naquele momento, ou morrer de tanto tomar álcool, né? Antes de chegar naquele momento, ele vai dar um PT, alguma coisa que o corpo vai jogar pra fora. Total. O corpo, ele tá estabelecendo limites o tempo todo. Quando a gente entende, aceita e respeita o próprio corpo, né, a gente começa também a saber estabelecer limites com o outro. Ontem, se eu não me engano, eu tava ouvindo um podcast sobre longevidade. E o cara deu um exemplo que a gente tá ficando mais foda-se pro corpo, assim, então parando de cuidar da nossa alimentação e etc. Porque a gente sabe que em dado momento a gente vai ter, sei lá, alguma doença, e essa doença, as chances dela ser curada são altas, sabe? Então, o próprio avanço da medicina às vezes faz o cara ficar mais desleixado, sabe? Ou o caso da pessoa que é preguiçosa, por exemplo. Como ela consegue receber prazeres ali estando na cama, no celular ou pedindo um iFood, por que ela vai se mover, sabe? Tem uma teoria de um sociólogo alemão que eu gosto, que é o Ulrich Beck, que ele construiu a teoria da sociedade de risco. Ele desenvolve a ideia de que, né, o progresso tecnológico fez que a gente criasse uma confiança excessiva na ciência, ao ponto de achar que a ciência vai resolver todos os nossos problemas.
E isso fez com que a gente criasse uma sociedade de risco, do tipo, vamos, sei lá, né, devastar completamente o meio ambiente, porque vai chegar num dado momento que a ciência vai conseguir resolver os problemas, né? E aí ele começa a desenvolver a tese dele de sociedade de risco a partir disso. E, de fato, né, eu acho que é triste a gente perceber como a gente está nessa posição passiva de estar sempre terceirizando as nossas responsabilidades. O corpo, que é um instrumento de poder, poderoso mesmo, né? Esse eufemismo é proposital, ele tem sido tratado numa cultura de muita superficialidade. Então a gente se interessa pela aparência, pela beleza. A maioria das pessoas querem fazer atividades físicas para se desenvolver fisicamente, para ficarem mais atraentes, do que necessariamente por amor ao próprio corpo, né? Então, ou seja, é sempre voltado pro olhar do outro. Então, a gente tá sempre terceirizando um problema o tempo todo. Então, eu não tô nem aí, porque se eu adoecer tem remédio, né? Eu vou aqui encher a cara, porque quando eu encher a cara tem aí um remédio pra enjoo. Então, é muito louco isso. Cara, é muito engraçado, porque as pessoas, por exemplo, elas vão pra uma festa, né? Eu tenho amigas, inclusive, que fazem isso. Vão pra festa e já compram logo aquele remedinho pra enjoo, pra vômito, pra isso e pra aquilo, pra contornar o efeito colateral do uso abusivo de álcool. Porque então, não ou seja, bebe tanto, né? Exatamente, entendeu? Ao invés de falar, não, vou aqui beber o meu limitezinho, né? Total. Tipo, mas não, quero encher a cara e o remédio que dê conta de eu lidar com os efeitos colaterais. Ou seja, ele não quer nem se responsabilizar pelos efeitos colaterais das suas próprias atitudes. Não à toa a gente vive numa sociedade de pessoas que estão sempre ocupando esse papel de vítima dentro da própria existência. Onde será, né, que vem isso? Eu acho que é feito de tudo, assim, tipo... Porque uma das coisas que mais me incomoda são pessoas que não buscam o próprio potencial delas, sabe? Pessoas que não estão no caminho de buscar ser uma pessoa melhor, sabe? Isso também me pega bastante. Assim, né, eu acho que são muitos e muitos fatores. Muitos fatores. Falando, assim, da sociedade no qual a gente vive, dessa atualidade, é notório que o progresso científico, tecnológico, né, trouxe infinitas coisas positivas pra gente, né? Mas, obviamente, como tudo é luz e sombra, ele também trouxe isso da gente não precisar estar se responsabilizando por nada, porque a gente tá sempre terceirizando, né, as nossas responsabilidades, do tipo, o famoso do remedinho, né, pro enjoo da bebida que eu vou encher a cara. Então, isso faz com que a gente acabe assumindo posturas passivas dentro da própria existência. Então, eu acho que, enfim, é muito complexo a gente pensar como é que a gente chegou até aqui. Mas, independente das causas que nos trouxeram até aqui, o que eu acho importante é que todo mundo resolva assumir a responsabilidade pela própria existência. Saber que o nosso bem-estar é fruto de uma postura que a gente assume diante de si e da vida. Que não dá para terceirizar o bem-estar. É impossível. Não é o outro que vai me provocar bem-estar, não é um remédio, não é isso, não é aquilo. É a postura que eu assumo diante da existência e de mim mesma, que produz esse bem-estar. Então, esse bem-estar é da minha inteira responsabilidade. E quando a gente está se responsabilizando, a gente produz potência. Potência de agir, a gente se torna melhor, mais consciente, mais presente, mais feliz. E a felicidade, né? Já cantava os Beatles e o Belchior, é uma arma quente. A felicidade, ela é uma arma quente. Mas aí, né, infelizmente ou não, cada um vai ter que se responsabilizar por isso. Muito bom. Jéssica, muito obrigado. Obrigada, Adorei. querido. Tem perguntinhas? Eu vou pegar aqui, mas como que a galera pode fazer pra te acompanhar lá? Onde você mais produz conteúdo? Eu produzo muito conteúdo no Petit Azul, mas se vocês buscarem por Jéssica Petit, né, é provável que apareça, Petit, P-E-T-I-T, e pequeno em francês. Tá na descrição também do episódio. Maravilha. Eu tô voltando, né, com podcast, o projeto é voltar com podcast também esse ano e tal, do Jéssica Petit, tá produzindo conteúdo voltado pra isso. Muito legal. Eu tô cheia de... tô cheia de projetos pra esse ano. Passei muito tempo no Instagram, quero agora ir pra outras plataformas, assim, sabe? Acolher e encontrar mais pessoas.
Acho que o podcast é uma forma boa também da gente. Pô, eu acho que é a melhor. Porque você tem espaço pra falar coisas mais profundas, Com sabe? certeza. Tipo, responder uma caixinha é muito difícil você pegar, ajudar mesmo uma pessoa. Sabe? Total. E a gente tem que parar com esse imediatismo, né? De querer respostas fáceis, curtas e imediatas. Então, aprender a escutar o outro também é um exercício de autoeducação, né? Porque, ora, a gente tá acostumado a falar, só quer ser escutado. Mas quando a gente para pra escutar, a gente percebe que existe a existência de um outro. E aí a gente se torna menos egoísta. A gente acolhe mais. Então, eu acho muito importante também. Maravilha. A Juliane Gonçalves mandou o seguinte. Como reconhecer o que é qualidade nossa de verdade e o que é projeção do eu ideal? Então, na qualidade nossa de verdade, ela se manifesta na ação, né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa organizada. Como é que eu sei que eu sou uma pessoa organizada? Entra na minha casa, né? Então, se você entra na minha... Não adianta eu dizer, eu sou uma pessoa organizada, você chega na minha casa tá uma zona. Né? Agora, se eu fico, né, pensando, por exemplo, eu sou uma pessoa estudiosa. Como é que eu sei que sou uma pessoa estudiosa? Se eu, de fato, estudo, né, uma quantidade significativa de horas por dia. Mas se eu fico na projeção do ideal de, eu sou perfeita, maravilhosa, estudiosa. Percebam que nos ideais de eu, né, eles estão sempre distantes da realidade. Né? Por exemplo, eu acho que eu sou uma pessoa que escreve muito bem. Como é que eu sei que eu escrevo muito bem? Se eu escrevo, se eu submeto, né, sei lá, minha monografia, minha tese, dissertação, a uma banca examinadora, e a partir daí eles vão avaliar. Então a gente só sabe, né, quem nós somos de fato na ação. Não adianta eu dizer, eu sou muito justa, muito justa, muito justa. Daí me aparece uma situação na vida, é essa situação que vai me colocar em prova, né, diante dessa afirmação se eu sou ou não justa. Não adianta eu estar dizendo se eu sou boa, mas se alguém, sei lá, me pede uma ajuda que está à minha altura de atender, e eu não ajo conforme esse ideal que eu tô defendendo. O que importa é o comportamento que você tem, isso, né? Exatamente. A forma que você age no mundo. Exatamente. Na vida real. Exatamente. Muito bom isso. A gente se percebe e se manifesta na ação. Ótimo isso. Isso é bom também pra quem às vezes tem síndrome do impostor, né? Total. O cara é foda e se acha um lixo, né? Total. Cara, olha o direito que você faz, né? Isso. Ótimo. É isso. O James Scott mandou o seguinte. Afinal, o ego é um aliado ou um inimigo? Embora ele seja uma defesa dos nossos valores, ele pode ser mal. Como você vê? Eu tenho um texto sobre isso, né? Que é: o ego não é o nosso inimigo. Por quê? Veja bem. O ego, ele é uma instância que constitui a nossa psique, né? E assim como tudo que existe na gente, se ele for bem usado, ele pode possibilitar boas conquistas. Se ele for mal usado, não. Então, por exemplo, a respiração, ela não é nossa inimiga. Mas se você não respira corretamente, você vai ficar muito mais estressado, muito mais ansioso, né? O nosso tato não é o nosso inimigo. O nosso olhar não é o nosso inimigo. O nosso ego também não é o nosso inimigo. O ego é o que possibilita, inclusive, a gente construir uma identidade e a gente pensar racionalmente. O problema é quando a gente se submete a esse ego, né? E eu gosto muito de fazer essa relação entre o ego e o self. Quando a gente bota o ego, né, a serviço desse self, que é esse eu superior, ele é maravilhoso. Porque o ego é o que possibilita eu, por exemplo, organizar o meu dia. O ego é o que possibilita eu ter um pensamento mais racional. É o que diferencia você de mim, né? Exatamente. O que é preciso é educar o nosso ego. Como nós precisamos educar a nossa respiração, educar o nosso corpo. Meu corpo não é meu inimigo, né? Mas se eu estou na constante inércia, se eu não faço atividade física, uma hora esse corpo vai adoecer. Mas será que é né, porque ele é meu inimigo? Será que ele adoece porque ele me quer mal? Não. Né? Ele me adoece porque provavelmente ele quer que eu encontre novamente o meu estado de equilíbrio. Né? A mesma coisa é com o ego. O ego, se ele não é bem educado, ele vai sim provocar inúmeros sofrimentos. Tipo quais? O que uma pessoa que tá com ego deseducado, eu gosto dessa palavra.
Por exemplo, ela vai achar que o outro é sempre o seu inimigo. Então, a pessoa que ela tá muito apegada ao ego, ela não suporta não. Ela não suporta a rejeição, ou a ideia que ela faz da rejeição, né? Ela não vai querer... Por exemplo, a pessoa que tá com o ego deseducado, dificilmente ela vai querer romper com a sua zona de conforto. Porque o ego, ele quer evitar a frustração, né? A função dele é de evitar a frustração. Então, ele é o que vai começar a criar, né, excelentes justificativas para você não fazer o que deve ser feito. Então, a pessoa que está com o ego deseducado, né, ela está nesse processo de tentar racionalizar as coisas para justificar suas próprias atitudes. Mas, por exemplo, se ela educa, né, o seu ego para ele estar a serviço desse self, né, desse eu superior, cara, o ego pode fazer maravilhas. Né? O ego, ele vai construir uma boa identidade, ele vai fazer com que você seja mais estratégico, mais organizado. O ego é o que organiza o pensamento. Te ajuda a colocar se diferenciar. Quem você é no mundo, total, né? Na sociedade. Total. Né? E para educar, eu gosto muito de pensar na perspectiva mais oriental, que a gente chama de concepção septenária, né? Que divide o corpo em 7, onde ele vai colocar a personalidade, que está associado, né, ao ego, e a tríade, né, que é esse eu superior. Né? E essa personalidade ela é constituída por um corpo físico, por um corpo energético, por um corpo emocional e por um corpo mental. Né? E aí, para que esse corpo mental, né, que é esse ego, nessa perspectiva septenária, ele possa estar educado, o corpo físico, energético e emocional também precisa estar. Então, uma pessoa dificilmente, uma pessoa que é organizada, que é disciplinada, que cuida da saúde, que pratica, enfim, né, as atividades que potencializam o próprio corpo, ela vai estar tão suscetível, né, ao ego assim. As armadilhas do ego, né? Então, pra gente estar, né, a serviço dessa tríade, né, que é esse mental mais puro, né, dessa consciência, dessa mente mais universal, a gente precisa educar a nossa personalidade. E educar a personalidade consiste em educar o próprio ego, né, fazer com que ele faça o seu serviço corretamente, como a gente precisa educar a nossa própria respiração. As pessoas, elas não têm ideia de como uma boa respiração, ela é fundamental, inclusive, para o nosso próprio desenvolvimento cognitivo. Oxigenar o cérebro, oxigenar o corpo. Né? Se você está ansioso, quando você faz uma respiração mais lenta, mais profunda, o efeito que a gente sente é imediato. Então, as coisas, elas não são nossas inimigas. O que fazemos com elas podem nos potencializar ou despotencializar. Né? Não é a paixão que é o problema, é o modo como a gente se relaciona com a paixão. Não é o outro que é o meu inimigo, é o modo como eu me relaciono com o outro. Logo, não é o ego que é o nosso inimigo, mas é o modo como a gente se relaciona com ele. Que nos produz... Isso é muito legal. E faz todo sentido, né? Uma pessoa que tá num processo, por exemplo, físico, de ir pra academia, por exemplo, ou de tá querendo correr maratonas, ou o cara tá fazendo jiu-jitsu, ou qualquer coisa assim, ele vai de encontro todos os dias com a inutilidade dele, sabe? A percepção de que ele ainda não é bom o suficiente pra conseguir aquilo, sabe? Acho que isso vai educando o teu ego, assim, de que, pô, calma, você não é tudo isso ainda. Total, é isso. Sabe, é isso. Eu acho que a frustração, ela é importante pro ego. Total. É preciso aprender a perder, é preciso suportar a perder. Isso educa o nosso ego. Eu gosto de uma frase que diz assim, que o antídoto pro ego é o outro, né? O que é esse antídoto pro ego é o outro? Quando a gente começa a sair desse nosso egoísmozinho, assim, que tá tentando se proteger o tempo todo das possíveis frustrações, e a gente começa a enxergar o outro e as necessidades do outro, né? A gente se educa pro relacionamento. Eu acho assim, eu gosto de pensar, de ficar nas minhas brisas, de... qual será a nossa missão existencial nesse planeta, né? E depois de muito refletir, eu comecei a perceber que talvez seja a arte do se relacionar. Né? Talvez o nosso grande desafio enquanto seres humanos seja o aprender a se relacionar uns com os outros e com as coisas também. Com tudo que nos cerca, né? O nosso relacionamento com a comida.
nosso relacionamento com o dinheiro, o nosso relacionamento até com os nossos objetos, né? Com a nossa casa, com os nossos estudos. Tudo isso é fundamental, inclusive, para a nossa potência. Então, o modo como a gente se relaciona vai determinar, inclusive, né? Porque... Que foda isso. Porque os encontros... O que são os encontros? São relacionamentos. Se duas coisas se encontram, elas estão se relacionando. Se ele é bom encontro, ele produz potência. Né? Mas para ele produzir potência, esse relacionamento ele precisa ser bom. Né? Então, por exemplo, se eu tenho um bom relacionamento com a comida, é óbvio que isso vai se materializar numa boa saúde para mim. Se você tem um bom relacionamento com dinheiro ou ruim, isso vai... Né? Total. Então, a gente precisa aprender a se relacionar se a gente quiser ter uma vida boa. Né? Então, o modo como a gente se relaciona com as coisas, com a nossa dor, com as nossas frustrações, com o nosso ego, com a nossa respiração, com a nossa comida, com o nosso dinheiro, com a nossa casa, com as nossas roupas, com o nosso celular, tudo isso é muito determinante para o nosso bem-estar. E pra gente aprender a se relacionar, não dá pra fugir, tem que estudar, né? Tem. E se autoestudar, ser cientista de si mesmo. Sabe? Investigar a si mesmo. É o conhecimento que te dá as ferramentas para se relacionar bem com essas coisas, né? É por isso que a filosofia, etimologicamente, é o amor pela sabedoria. Né? E a sabedoria não é apenas o conhecimento, mas é o justo conhecimento aplicado. É muito louco isso, né? É bonito, né? Uhum. Essa galera da Grécia Antiga, do Egito Antigo, da Índia Antiga, esse pessoal sabia das coisas. Sabia, cara. É bizarro. Muito atual, né? Muito. Eu tenho um amigo que ele estuda filosofia indiana. E assim, são coisas tipo 4.000 anos atrás, falando coisas que hoje a neurociência tá entendendo. É isso, é incrível, é incrível mesmo, assim. Eu acho que a neurociência, ela vem mais pra... Eu não vou dizer nem reatualizar, talvez reatualizar um conhecimento que já existe há muitos anos, há muitos séculos, sabe? Mas, a gente aqui agora tem instrumentos... Até botar à prova outros conhecimentos, né? Porque tem conhecimentos desses também que são destrutivos, né? Total. É isso. Ótimo. Jéssica, muito obrigado. Eu que agradeço. Adorei. Todos os links da Jéssica estão aí na descrição, certo? E acompanha ela lá. Pô, gostei demais do papo. Gostei demais. Massa. Muito mesmo. Parabéns. Obrigada. Quer dar um último recado pra galera? Quem se interessou, né, por esses assuntos, eu tenho um curso bastante legal, que é o Educando Afetos, né? Nele eu explico titim por titim esses conceitos. Tá disponível. O link tá na bio, né? E eu vou abrir uma comunidade, a segunda comunidade dos dispersas anônimas, das pessoas que querem lutar contra a própria dispersão, educar a atenção, né, para produzir melhor bem-estar. Logo agora, na segunda semana de março, né, uma comunidade bastante legal, onde eu trabalho todos esses conceitos também, com o intuito de desenvolver a consciência para que a gente possa viver melhor. Sensacional. Parabéns.